irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui, Evangelista Adriano Fortes, para mais um comentário de mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical, desse quarto trimestre, aonde estamos estudando personagens bíblicos e virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós já, por bondade e graça de Deus, já avançamos aí em cerca de 8 lições. Geto, conselhos sábios que aliviam fardos. Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Caleb, perseverança rumo à terra prometida. Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Ana, a força de quem ora gera milagres. Davi, Deus não rejeita um coração aquebrantado. E Abigail, sabedoria que desarma conflito. A lição da vez é a lição 9, aonde estaremos falando sobre Lázaro, o amigo de Jesus, testemunha da vida. O nosso texto áureo diz: assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-los do sono. João capítulo 11 e o versículo 11. A verdade aplicada diz que cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. O nosso texto de referência se encontra no capítulo 11 de João, do versículo 1 ao versículo de número 5. Bem, meus amigos, eu vou passar aqui dentro dos objetivos da lição, identificar a amizade entre Lázaro e Jesus, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus e ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro. Dentro da proposta pedagógica da revista, dentro daquilo que nós estudamos e analisamos, tópico por tópico, ponto por ponto, subtópico por subtópico, dentro do que nos diz a nossa verdade aplicada, introdução, ponto de partida e até conclusão, todo o corpo, nós vamos aqui passar para os irmãos lições preciosas, lições espirituais que servem para edificação e crescimento da nossa própria vida e comunhão diante de Cristo. A nossa pergunta é: eu me posiciono como esse personagem de hoje? Então, você esteja atento ao que vamos falar, porque são lições que realmente trazem mudança para nossas vidas quando nós as aplicamos no nosso cotidiano. O nosso primeiro tópico aqui trata de Lázaro, o amigo de Jesus. Nesse primeiro tópico nós vamos ver amizade, adoração, prioridade espiritual. A casa de Betânia, como está aqui na nossa introdução, era um lar amigo de Jesus. A Bíblia apresenta Lázaro como alguém por quem Jesus tinha amizade pessoal e afeto e a proximidade. Veja bem, em João capítulo 11 e o versículo 3, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Amados, Betânia era um refúgio para Jesus. Ali em Betânia ele encontrava companheirismo,
descanso e sinceridade. Lázaro, Marta e Maria são três representações de respostas espirituais ao nosso relacionamento com Cristo. Lázaro, comunhão; Maria, adoração; e Marta, serviço a Jesus. Jesus amava os três, mas quando foi necessário corrigir como precisava, o que precisava de correção, ele corrigiu, porque o amor verdadeiro sempre direciona para o caminho mais excelente. A amizade entre Lázaro e Jesus não é baseada em cargos, título ou interesse pessoal, mas em um relacionamento sincero. O nosso 1.1, a história de Lázaro. Aqui nós temos três elementos que se destacam em Lázaro e sua amizade com Jesus. O primeiro elemento que nós enxergamos aqui, meu querido, é o amor recíproco. João capítulo 11, o versículo 5, o texto afirma: ora, Jesus amava Marta, irmã de Maria, e Lázaro. Este amor não era apenas divino, mas era pessoal. Pois Lázaro, meu querido, era alguém com quem Jesus compartilhava confiança e alegria. Então, o verdadeiro amigo, aquele que realmente vive uma amizade, ele tem essa questão de compartilhamento e de confiança um para com o outro. O segundo elemento que nós vemos aqui é a questão da transparência e a sinceridade. Quando Lázaro morreu, Jesus entristeceu-se profundamente e chorou, como diz o verso 35 do capítulo 11 de João. Chorar revela proximidade emocional. Jesus sentia a dor da perda de um amigo. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina que Cristo também se importa com a nossa dor, com as nossas lágrimas, as lágrimas que fluem de dentro de nós, do âmago da nossa alma. O terceiro elemento que nós vemos aqui é a questão da fé. Fé que aproxima Lázaro. Esta fé, ela representa um tipo de amigo que não fala muito, mas vive uma fé silenciosa. Diferente de Marta e Maria, você vai notar que Lázaro não aparece falando em nenhuma passagem bíblica. Não. A sua vida, ela prega uma verdade poderosa. A amizade com Cristo é construída mais por quem somos do que pelo que dizemos. O nosso 1.2, a melhor parte. Este subtópico destaca o exemplo de Marta e Maria, registrado em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42. No mesmo lar aonde Lázaro vivia, Jesus revela qual a melhor parte. Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu as suas palavras. Essa mesma postura é a que vemos em Lázaro. Em uma mensagem silenciosa, Lázaro pregava esta postura de quem se coloca aos pés de Jesus em uma posição de adorador para ouvir e aprender tudo que ele tem para ensinar. Postura de quem dá prioridade a Jesus para adquirir intimidade. Lázaro
é diferente de Marta e igual a Maria. Lázaro preferiu a presença acima das atividades, assim como Maria escolheu ouvir antes aos pés do Mestre do que se envolver com outras coisas. Marta estava agitada com muitas coisas. Maria e Lázaro estavam focados na voz de Cristo em seus ensinamentos. Jesus disse, se dirigindo a Marta, com Lázaro ali ao seu lado e Maria aos seus pés: Maria escolheu a boa parte, e essa, Marta, não lhe será tirada. A melhor parte é estar aos pés de Jesus, ouvindo a voz dele, dando prioridade, priorizando as coisas espirituais acima do urgente. Descansar na presença antes de servir no ministério. A melhor parte é fortalecer a amizade com Cristo. Lázaro cultivava essa intimidade, e essa intimidade derramou-se sobre a casa inteira, inclusive sobre Marta e Maria. Uma vida sentada aos pés de Jesus prepara o coração para receber o milagre. O nosso 1.3, o perigo do excesso das atividades. Aqui, meus queridos, nós temos a correção a Marta. Marta não era má, ela amava Jesus, mas estava distraída. Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Lucas 10:41. Este é o perigo real. Serviço sem descanso, atividade sem comunhão. Fazer para Jesus sem estar com Jesus. Marta representa o crente que se ocupa tanto com tantas tarefas que não percebe que Jesus está na sala. O excesso de atividades produz ansiedade e comparações. Foi o que aconteceu com a nossa irmã Marta. Ela disse: Senhor, manda Maria vir me ajudar. Não te importa que ela esteja aos seus pés e eu aqui afadigada? Isso aponta para a fadiga espiritual. A fadiga espiritual faz as pessoas perderem o foco principal e a prioridade. A lição central da história de Lázaro, a amizade com Cristo, é a ressurreição de vida. Quando Lázaro morreu, a amizade com Cristo não terminou ali. Por quê? Porque para Jesus a amizade não acaba no túmulo. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. E chamar Lázaro pelo nome, isto mostra que a amizade de Cristo chama restauração, chama e restaura, ressuscita sonhos, devolve o que se perdeu, transforma lágrimas em testemunho de vida. Em resumo a esse tópico, meu querido, quero fazer aqui 3 aplicações para nós hoje. Primeiro, cultive uma amizade verdadeira com Jesus. Como Lázaro, vida com Cristo é mais relacionamento do que desempenho. Segundo, escolha a melhor parte todos os dias, como Lázaro e Maria. Pare, sente-se e ouça
e priorize a presença do Senhor. Terceiro, sirva sem se perder nos excessos, como Marta se perdeu. O serviço deve brotar da intimidade e não substituí-la. Lázaro mostra a beleza da amizade com Cristo. Maria mostra a prioridade da presença de Cristo. E Marta mostra o perigo das distrações longe de Cristo. Quando unimos as três verdades, nossa caminhada espiritual se torna equilibrada e profunda e cheia de vida que só Jesus pode nos dar. Então, estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que, por vezes, deixamos a vida espiritual de lado. Nós aprendemos aqui no primeiro tópico que o caminho que temos que caminhar é na mão contrária a isso. O nosso segundo tópico trata aí: quem crer verá a glória de Deus. Baseado em João 11, a história da ressurreição de Lázaro é uma das mais profundas manifestações do poder e da compaixão e da glória de Cristo. Neste capítulo 11, Jesus revela que a fé é o ponto de encontro entre a necessidade humana e a manifestação do sobrenatural divino. O ponto principal aqui que vai se desenvolver neste tópico 2 é exatamente isso: quem crer verá a glória de Deus. E este é exatamente o objetivo desse tópico: reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus. Aqui temos em detalhes este ensino de Jesus. Veja, o mais importante é crer para ver e não o contrário. Ou seja, primeiro você crê e depois desfruta do resultado da sua fé. A frase do versículo 40, se creres verás a glória de Deus, resume todo o ensino desta narrativa. Veremos aqui nestes 3 subtópicos que segue esse terceiro tópico. O 2.1, presença do Senhor. Antes mesmo, meu amado, de chegar a Betânia, Jesus já estava em Betânia. Jesus já estava presente na situação em que Marta e Maria estavam vivendo. Embora fisicamente ele estivesse distante, ele afirma lá onde ele estava: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. João capítulo 11 e o versículo 4. A presença de Jesus não é medida pela distância, mas pelo propósito. Mesmo quando Marta e Maria sentem que Jesus demorou, ele estava espiritualmente conduzindo a cada detalhe para um milagre maior do que o que elas estavam imaginando. Observe, Jesus sabia da enfermidade de Lázaro. Jesus escolheu o tempo certo, mesmo que fosse diferente do tempo das irmãs de Lázaro. Jesus vai ao encontro da dor. Ele não evita o luto da família, ele entra no luto. Quando Marta diz:
Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, ele não teria morrido. Jesus responde, revelando a Marta a sua identidade. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Isso mostra, meu querido, que a presença de Jesus, ela transforma qualquer cenário, até um túmulo fechado há 4 dias. Meus queridos, quem crer vive consciente que essa presença, ela não abandona, ela não falha, mas sempre chega no momento certo com um propósito maior. O nosso 2.2, Jesus chorou. Em João capítulo 11, 35, registra o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais profundos. Agora, por que Jesus chorou? Se ele sabia que iria ressuscitar a Lázaro. 3 verdades aparecem aqui. Primeiro, Jesus, ele se identifica com a nossa dor. Ele não é indiferente ao sofrimento humano. Antes de operar um milagre, ele sente a dor do momento. Segundo, Jesus chora pela incredulidade ao seu redor. Não apenas pela dor das irmãs, mas também pela falta de fé daqueles que estavam o cercando. Tanto é que a Bíblia vai dizer que esse milagre provocou nesses o desejo de matar a Jesus e matar a Lázaro. Terceiro, Jesus revela seu coração compassivo. Seu choro mostra que o Deus encarnado não é um Deus distante e nem frio, mas ele está presente, ele entra nas lágrimas humanas para que assim possamos entrar na vida divina. O milagre não começa quando Lázaro sai do túmulo. O milagre, ele começa quando Jesus se comove, quando o seu espírito toca o nosso. Quando choramos, ele também se aproxima. E quando ele chora conosco, o milagre com certeza está a caminho. O nosso 2.3, Jesus manda remover a pedra. Veja bem, meus queridos, após consolar, ensinar e comover, Jesus dá uma ordem surpreendente: tirai a pedra. João 11, 39. Por quê? Porque toda manifestação da glória de Deus exige um passo de fé da nossa parte. Remover a pedra aqui significa encarar a realidade mal cheirosa da morte, superar o medo e a lógica humana e obedecer uma ordem que a olhos nus parecia absurda. Mas Marta hesita: Senhor, já cheira mal. Jesus responde: eu não te disse, Marta, que se crer verás a glória de Deus? A pedra aqui, meu querido, representa tudo o que impede a fé de se expressar plenamente diante de Deus. O medo, traumas, dúvidas, incredulidade, conformação com a situação, com o pecado.
Jesus poderia mover a pedra sozinho? Sim, ele poderia. Mas ele escolheu envolver o homem no processo do milagre. Antes de tirar Lázaro da morte, eles precisavam tirar a pedra. Antes de Jesus transformar a sua história, ele quer transformar a sua fé. Em resumo, meu querido, quem crer verá a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro ensina que a presença de Jesus chega na hora certa e transforma qualquer cenário. As lágrimas de Jesus mostram que ele se importa antes de agir. A ordem de remover a pedra revela que a fé se expressa em obediência prática. Assim, a glória de Deus não é apenas vista quando o milagre acontece, mas ela alcança o seu objetivo. Ela é vista em cada etapa, na presença, no consolo, na compaixão, na obediência. E Jesus continua dizendo: hoje, se queres ver a glória de Deus, creia. O nosso terceiro tópico, Jesus traz Lázaro de volta à vida. Aqui, meu querido, nós temos por objetivo ressaltar que Jesus é a ressurreição e a vida, que é exatamente o nosso 3.1. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando olhamos para a história de Lázaro, registrada em João 11, nós encontramos então uma verdade que atravessa séculos e continua poderosa hoje. Jesus não apenas tem a vida, ele é a vida. E onde Jesus chega, nada permanece morto. Nada fica destruído, nada continua perdido. Marta e Maria choravam diante de uma realidade impossível. Lázaro já estava morto há 4 dias. Aos olhos humanos não havia mais esperança, mas Jesus se aproximou daquela casa, trazendo algo que ninguém podia oferecer: restauração completa de vida. Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Não disse eu posso, mas eu sou. Porque a vida, meu querido, não é um conceito, mas é uma pessoa, é Cristo Jesus. Quando ele chega, situações que pareciam seladas voltam a respirar. Corações esmagados encontram cura. Sonhos enterrados são chamados novamente para fora. Jesus não apenas ressuscita mortos físicos, ele restaura vidas quebradas, famílias feridas e propósitos abandonados e almas cansadas. O mesmo Jesus que chamou Lázaro pelo nome, ele continua chamando hoje. Vem para fora. Fora do quê? Vem para fora da culpa, da dor, da incredulidade, do pecado, da paralisia espiritual. Jesus é poderoso para transformar
o que já cheirava a derrota em testemunho de glória. Por isso creia, Jesus é a ressurreição que você precisa e a vida que você não pode viver. Diante dele, nada é definitivo, nada é tarde demais, nada é impossível, porque aonde Jesus chega, a vida vence. O nosso 3.2, Lázaro vem para fora. Aqui se destaca algumas situações. Primeiro, fé gerada. Muitos finalmente creram em Jesus, como diz a revista. Objetivo cumprido. Jesus disse: esta morte era para que o Filho do Homem fosse glorificado. A situação triste que se destaca aqui é a cegueira dos principais, que depois de verem tamanho milagre, passaram a planejar a morte de Jesus e a morte de Lázaro. Irmãos, observe, há lições espirituais importantes aqui para nós. Quando Jesus ordenou Lázaro, vem para fora, todos viram o impossível acontecer diante dos seus olhos. Mas as reações revelam duas lições profundas. Primeiro, os que creram nele se tornaram testemunhas vivas do poder de Cristo. A fé deles foi fortalecida e a glória de Deus se tornou ainda mais evidente. Observe, objetivo alcançado. Como disse, isso nos ensina que quem crê não apenas vê milagres, mas participam do milagre. Se tornam testemunha, se tornam instrumentos para que outros também possam ouvir e crer em Cristo. A fé abre os olhos para a vida que Jesus oferece. Segundo situação que nós vemos aqui, planejaram matar Jesus e Lázaro. Mesmo vendo o milagre, resistiram à verdade. O coração endurecido transforma a luz em ameaça e o milagre em problema. Eles nos ensinam que não basta presenciar o poder de Deus, é preciso render-se a Ele. Assim, meu querido, nós aprendemos aqui que diante de Jesus, o coração humano sempre revela quem realmente Ele é. A fé, ela conduz à vida, a resistência conduz à morte espiritual. Por último, nós temos aqui o 3.3, o privilégio de ser amigo de Jesus. Bem simples assim. Quem é amigo de Jesus tem o privilégio da salvação. Agora, como ser amigo ou como se tornar amigo de Jesus? Bem simples como a resposta que dei acima. É essa a resposta. É só nós fazermos uma introspecção e tentar identificar se temos cumprido as ordenanças que o Senhor nos manda. Meus queridos, em resumo, ser amigo de Jesus é um privilégio que transforma tudo. Ele nos chama não de servo, mas mais do que isso, não apenas servo, mas ele nos chama amigo.
porque Ele compartilha conosco a sua presença, a sua palavra e os seus propósitos. Assim como Lázaro, meu querido, desfrutou desta maravilhosa amizade essencial que quem anda com Cristo experimenta o cuidado. Eu vou melhorar. Quem é amigo de Cristo experimenta o cuidado de Cristo, a direção de Cristo, o amor de Cristo que não falha. A amizade de Jesus, ela significa ter alguém que conhece as nossas dores, entende o nosso silêncio e permanece ao nosso lado em qualquer situação da vida. Ele é o amigo que chora conosco, que nos fortalece e que nos chama para fora das nossas prisões emocionais e espirituais. É ou não é privilégio? Sim, é privilégio porque nós não merecemos, mas Ele nos ama. E além de nos amar, Ele nos oferece segurança, porque Ele nunca nos abandona. E além de segurança, também é honra, porque Ele nos escolheu. Ser amigo de Jesus é viver guiado por aquele que é fiel, é caminhar com o amigo que transforma a nossa vida hoje e garante a nossa esperança para sempre. Meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.